Shalom, família, muito bom dia, tudo bem com vocês? Espero que tenham desfrutado ao máximo desse final de semana em que foi celebrado, pelo menos pelas pessoas de bem, pelas pessoas que pensam, pelas pessoas honestas, decentes, que viveram a época como o dia da libertação do Brasil das mãos comunistas. E como não poderia deixar de ser, mais uma vez, eu gostaria de deixar aqui expressado, plasmado, enmarcado o meu agradecimento aos militares da época, Exército, Marinha, Aeronáutica, os militares da época que realmente eram patriotas, que ao contrário
do que muitos andam dizendo por aí. A maçonaria não queria o contragolpe militar, fez de tudo para impedir. Haviam também militares que eram comunistas. Marighella era capitão. E então ele fazia a cabeça de vários soldados. E quem procurar ler sobre a história do Marighella vai saber quem na realidade foi esse demônio que tentaram santificá-lo com esse filme aí fajuto do Wagner Xeracoca Moura. Mas eu quero agradecer ao Exército, PQD, a Marinha e essa tropa de elite, os fuzileiros navais, a Aeronáutica e a sua tropa de elite, que é o Paraçar, que poucos sabem, ainda que na época não sei se havia tudo isso, mas agradecer de coração o esforço que foi feito para salvar o Brasil das mãos dos comunistas. Militares que no passado honravam a farda, o juramento que faziam, bem diferente dos militares de hoje, que estão mais preocupados com os microfones e aparência, e também se bandearam para o lado da maçonaria. Então você que comemorou ontem, eu quero também agradecer, porque somente aqueles que viveram, que nasceram e que viveram durante o período do governo militar sabem muito bem como era a vida e como está hoje aí no Brasil. E também lembrando que ontem eu até pensei em fazer uma live para mostrar a chegada, a cerimônia simples, porém bonita, da chegada do presidente Jair Messias Bolsonaro a Israel. Também um discurso que foi feito no jantar, lembrando que pelo menos daqui do Brasil, dos Estados Unidos, da Flórida, Israel, se não me engano, está 7 horas à frente no fuso horário. Por exemplo, aqui agora são 7 horas e 11 minutos da manhã, lá já são 14 horas e 11 minutos da tarde. E o Bolsonaro vai estar até quarta-feira em terras israelenses. E ontem, no pronunciamento que ele fez juntamente com Benjamin Netanyahu, ele confirmou, ou foi confirmado, que o Brasil, por enquanto, não irá mudar a embaixada para Jerusalém, mas abrirá um escritório para tecnologia e outras coisas mais, deixando a parte burocrática em Tel Aviv, onde está atualmente a embaixada. Bom, não é aquilo que esperava-se, mas pelo menos é um início, foi dado um passo, né? A gente também não pode exigir que o presidente tenha a mesma determinação que o presidente Trump, mas já é um início, já foi um início. E alguns jornais israelenses ficaram desapontados, entre os quais tem um que eu tenho visto regularmente, que eu acompanho dois, o Jerusalem Post e o Haaretz. E esse Haaretz, ele ainda não consegui identificar muito bem o viés ideológico, mas ontem, enquanto eu estava lendo, apareceu uma notícia dizendo que o presidente Trump havia bloqueado o envio de benefícios para 3 países na América Central, que são Guatemala, El Salvador e Honduras. E ainda colocou assim, países que são a favor de Israel. Sendo que o Haaretz não explicou, é aí que entra aquela coisa da mídia, né? Eles dão 20, 25, 30% da notícia e omitem os fatos mais importantes. O Haaretz não explicou que Honduras e Guatemala são os países de onde as famosas caravanas estão sendo formadas para tentar entrar aqui nos Estados Unidos. E El Salvador, foi o presidente de El Salvador, foi um dos pouquíssimos que, quando o baitola colombiano Bigodón do Maduro assumiu
o poder através de uma eleição fraudulenta, ele, juntamente com a Crazy Hoffman, mais um representante da Rússia, foram um dos poucos que estiveram na cerimônia. Ou seja, El Salvador é a favor da situação lá na Venezuela. Isso não foi dito pelo jornal Haaretz. Estou fazendo aí o esclarecimento. Muito bom dia para as mães, um beijão no coração de todas as mães. Muito bom dia para as avós, muito bom dia também para os administradores dos canais e também dos grupos. Deixa eu dar uma olhadinha e ver quem está por aqui. Bel Girassol, Aricleia, Mardegan Peixoto, Neuza Romão, Wilma Lavalle, Thierry Torres. Muito bom dia para todos vocês e os demais que estão chegando. E também bom dia para os recém-inscritos no canal. Se você ainda não me deu o prazer da sua presença, por favor, inscreva-se. Ou nesse aqui, o Projeto Ezequiel 33, ou então no canal oficial, que é o 4SA Flórida. Canal esse que eu estou bloqueado de fazer lives por causa de um vídeo do Dr. Lair, que ele deu uma entrevista para o SBT mostrando como atua a máfia farmacêutica. E então a comunidade do FoiceTube me bloqueou por 3 meses. Mas, gente amiga, sem muitas delongas, vamos então ao tema de hoje, falando verdades no suposto dia da mentira. E começando com uma verdade que eu sei, quando a gente toca em certas vacas sagradas, as pessoas se doem e chovem comentários, ofensas. As pessoas perderam a capacidade de debater e também de analisar o teor do que é mostrado para, então, tentar entender, saber se é verdade ou não. Inclusive, eu gostaria de deixar um alerta aqui para os administradores dos grupos. Ontem eu fui convidado e entrei para o grupo do Telegram do Além da Nuvem, do canal do Márcio. Um abração para o Márcio e toda a trupe dele. E aí eu entrei, e como eu já estava com a mão na massa, estava vendo fotos que eu tenho guardado no telefone, eu fui e fiz um flooding de fotos, de umas 46 ou 64 fotos, com o título Veja quem na realidade domina o Brasil, e fotos da maçonaria. E aí falaram comigo: Gustavo, não pode fazer isso não, mas como você não sabia, não está a par das regras, tudo bem. Então eu me coloquei no lugar, foi um erro meu, e eu me coloquei também no lugar daqueles que entram no nosso grupo e fazem postagens e sem saber que aquilo dali vai em contra das leis do grupo. Então, por favor, eu quero pedir aos administradores que coloquem as regras do grupo, tá bom? Ontem eu cometi esse erro, pedi desculpas, muito embora no grupo a maioria que comete erros não pede desculpas, eu pedi desculpas sobre isso. Também postei o mesmo no vlog do Lisboa, me colocaram lá também, e postei o mesmo, porque eu tenho notado que tem muita gente, mas muita gente mesmo, que ainda não sabe sobre os malefícios da maçonaria, o que a maçonaria fez, está fazendo e ainda fará no Brasil. Tem muita gente que ainda acredita nesse discurso de direita e esquerda, quando são braços de um mesmo corpo. Então, no meu afã, no meu intuito de querer ajudar, eu acabei cometendo uma infração e fui devidamente chamado a atenção por isso. E como eu serviu como exemplo, não quero que aconteça também nos nossos grupos, por favor, compartilhem mais as regras do grupo, tá bom? Então vamos falar aqui de uma vaca sagrada, que muita gente cultua, adora como se Deus fosse. Inclusive essa vaca sagrada colocou isso aqui, olha: eu nunca pedi para alguém me honrar ou elogiar, morreria de vergonha se me rebaixasse a esse ponto, mas
Na elite falante do Brasil, o senso moral elementar não poderia mesmo sobreviver à morte da inteligência. Neguinho mergulha na bosta e se imagina perfumado. Isso, acho que foi no dia 16 de junho do ano passado. Antes, porém, ele havia posto assim, olha: se um aluno se omite de me ofender, de acusações falsas por medinho de passar por idólatra ou coisa assim, os R$60 da mensalidade dele me custam muito caro. Esse é o Deus da direita canhota, a direita que ele mesmo inventou e que tem encantado, hipnotizado, zumbizado, emburrecido a pessoas que defendem com unhas e dentes esse pitonizo, ou então, como a própria filha diz, o odalisco. Mas vamos aqui a esse vídeo da filha do odalisco. Isso aí, gente, né? Tá tudo aí falado, né? Eu acho que o Olavo fala demais, mente demais, engana demais, é vigarista demais, né? E já falei aí que não é só Olavo de Carvalho não, né? Que o irmão dele também. Fora isso, né, ô tio? Aquele bando de processo lá de execução fiscal. Como tá? Vai perder o apartamento, se é que você pagou o apartamento, né, por conta do empréstimo, você vai perder o apartamento para pagar a execução fiscal? Pede grana aí pro seu irmão, vamos ver se ele paga. Um irmão que quando eu falava com ele, falava: pelo amor de Deus, não dá meu telefone pro Luiz Paulo, não aguento a encheção do Luiz Paulo pedindo dinheiro, bebê. Tá? Né, Olavo? Vigarista. Se eu fizesse as coisas de caso pensado, gente, eu tinha tanta gravação, tanta prova, porque essa gente não presta, entendeu? É uma hipocrisia só, né? Uma hipocrisia só, é só mentira. É só mentira, gente. Ele fala que não foi islâmico, como não? Frequentava toda sexta-feira a mesquita da Avenida do Estado. Ele, eu, meus irmãos, minha mãe, Roxane, Meri e mais um bando de aluno dele. Toda sexta-feira. Tinha festa na mesquita, ia todo mundo lá. Como ele não foi convertido? Me fala. Ia lá o que à toa? Ah, pelo amor de Deus, né, Olavo? Me poupa. É só mentira, gente. É só mentira. Então, assim, ele ficou bravinho com a revista Época. E se a revista Época agora vier me procurar, não só ela, como qualquer outra, e quiser, tiver a fim de ir atrás dessa documentação, eu tenho todas as informações. Todas. Que é facinho levantar isso a partir do momento que o investigador for atrás. Eu nunca fui, gente, porque eu não tenho tempo nem grana, né? Cópia de alguns documentos paga, né? Algumas questões paga para fazer, e eu não tenho grana nem tempo. Mas se tiver, a informação, ó, tá tudo aqui, ó. E minha memória é boa, Olavo. Minha memória é maior do que a de um elefante, viu? Ou melhor, maior do que o tamanho de um elefante. Eu lembro de coisas e fatos e acontecimentos que vocês não tem nem noção, mas acho que nem você lembra, né? Então é isso aí, gente. Beijo, brigadão, valeu, né? Tá aí a resposta dada, a cartinha, né? Do meu tio Luiz Paulo em solidariedade aí, um picareta em solidariedade a outro picareta. É cômico, pra não ser triste, né? Gente, brigadão, boa noite, vamos que vamos, e tá aí o recado dado. Valeu, tchau. Aí os defensores do odalisco, né,
do encantador de idiotas, e a pessoa ainda tem que pagar para ser encantada, né? Ela tem que pagar para ser encantada, porque se não pagar, não vale. Afinal de contas, para conhecê-lo bem, como ele mesmo já disse, tem que se ter em conta, tomar em conta as mais de 450 aulas do COF, ler todos os livros dele, etc, etc, para então poder emitir uma opinião sobre a filosofia do odalisco. Vejam vocês, pessoal, a que ponto nós chegamos. O Brasil está servindo de laboratório para tudo e qualquer sem vergonha que tem utilizado-se da inocência e também da ignorância, da lavagem cerebral que o povo brasileiro vem sofrendo, estava sofrendo e ainda vem sofrendo, para poder então ganhar dinheiro e também fama. Não, isso daí é mentira. A filha dele é uma louca desvairada, a filha dele é uma perturbada, já fez isso, já fez aquilo, a filha dele não se pode tomar em consideração o que ela diz, porque essa mulher aí, como é que pode? Como é que pode uma filha se levantar contra o próprio pai? E eu também pergunto a vocês, olaviados e olaviadas, olavetes degeneradas e degenerados, como é que pode uma pessoa que se diz o pai da direita conservadora afofar por mais de 15 vezes? Me digam, por favor. O que você está dizendo? O que você está querendo insinuar? Bom, você já ouviu falar da barca egípcia? Você já ouviu falar de transmigração? Não? Muito bem. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho de um verdadeiro dossiê que eu tenho. Olha aqui. Informações sobre a loja maçônica frequentada por Olavo de Carvalho na Romênia. Olaviadinho, olaviadinha, olavetinha, olavetinho. Você sabia que vosso guru já morou na Romênia? Sabia? Não sabia não. Pergunte então a ele. E pergunte também a ele qual o papel da Romênia para a maçonaria. Quem é Plessu? Pergunte a ele. Se é que ele for responder, ou se é que ele lhe responderá, então você poderá tirar algumas conclusões. A sua queridíssima amiga Maria Elisa, Ortenblad, socialite e sobrinha do banqueiro Walter Salles, também confessou para mais de uma pessoa que você é grão-mestre da maçonaria, estando vinculado a uma loja maçônica na Romênia. O Papa Pio IX condenou todos os maçons, tendo sido prisioneiros deles durante a proclamação da República Romana no século XIX. Logo, nenhum católico pode ser maçom. Eu tenho testemunha para provar o que a Maria Elisa disse sobre o seu passado na Romênia. Se agora ela está velha e não quer se aborrecer, problema dela. Deveria ter ficado com a boca fechada e não ter revelado para ninguém o que sabia sobre o seu passado. Tá vendo aí, Papudim? Mentira, não creio. Então, vou esfregar na sua venta uma coisinha aqui que ele colocou, tá bom? Só colocar aqui, um momentinho, tô procurando. Uma coisinha muito legal que ele mesmo colocou. Agora o sol ficou de frente. Já que é considerado o pai da direita conservadora, o homem que salvou o Brasil, o homem que influenciou Bolsonaro, o homem que colocou 2 ministros e vários dos seus alunos em segundos escalões do governo. Aliás, o Bolsonaro está muito mal assessorado. O discurso que ele fez lá em Israel citou muito pouco o Graça Aranha, que teve um papel importantíssimo
na criação do Estado judeu e foi muito, mas muito pouco mencionado. E, se não me engano, o assessor para assuntos internacionais do presidente Bolsonaro é um cara inteligente, aluno do Odalisco, não? E até agora o que o Bolsonaro tem falado em seus discursos, e é sabido que não é ele quem prepara os discursos, mas toda uma equipe, até agora tem falado mais do mesmo, tem falado o óbvio. Ah, Gustavo, você está torcendo contra. Não estou torcendo contra, eu estou mostrando a verdade. A verdade que talvez você, cegado por uma mitomania, uma moda mitômana, você não quer ver. E por não querer ver, você acaba omitindo-se e seguindo a corrente, infelizmente. Bom, vou aproveitar que já estou chegando aqui no estacionamento, e aí eu vou colocar, vou colocar para vocês uma postagem a qual o próprio guru fez, e aí eu gostaria de saber a opinião. Essa postagem já foi vastamente difundida, e eu não posso ser processado por isso, porque não sou eu quem está dizendo, mas o próprio Odalisco, ele confessou. Então, se vocês vão brigar com alguém, discutir, façam com o seu próprio Odalisco, o seu próprio professor. Estou apenas aqui procurando entre tantas, e já vou colocar aqui para vocês. Não é essa aqui não. Cadê? Bom, tá por aqui. Acho que já passei. É uma outra postagem que a filha dele, essa que acabou de fazer o comentário que eu postei aí, o vídeo, pegou de um dos vários tweets do Odalisco, onde ele diz que ele experimentou já por 15 vezes. Ele fez a caridade, né? A ação de afofar por 15 vezes. Tá difícil de encontrar, tem muita coisa aqui, eu tenho que me desvencilhar de algumas coisas. Aqui está. Confesso que já fiz sexo anal 15 vezes, mas até hoje não compreendo como um gaysista pode sentir prazer sendo penetrado por um membro enorme e cabeçudo. Não quero mais isso no meu fiofó. Aí, olha, a filosofia do Odalisco. A filosofia do Odalisco. Mas sabe por que ele faz isso? Quando vocês tiverem um tempinho hoje, lá no canal, falta ainda fazer mais uma parte. Tem 3 vídeos que eu falo sobre o Olavo e a seita tradição. 3 vídeos. Deu o caneco 15 vezes, Rude Boy. Deu o caneco 15 vezes para então entender que é ruim. Então eu fiz 3 vídeos sobre o Olavo e a seita tradição. Coloquem aí no Google Olavo e a seita tradição. Leiam a reportagem. E aí vocês vão entender que dentro dessas seitas, o sexo é tomado como algo esotérico, como um culto a uma divindade. Vocês já pararam para observar que agora tudo está sendo banalizado, inclusive comerciais? Eu lembro quando teve aqui um Super Bowl que a Mercedes fez um comercial de uma nova linha que estava sendo lançada, e aí colocou aquele ator do Platoon no papel do diabo, que ele pedia para que a pessoa que fosse comprar uma Mercedes assinasse um contrato com ele. Perfumes, bebidas, tudo agora está satanizado. E foi enviado para mim um comercial de um desodorante. Vejam aqui.
satanic. Unveil the Satan in you. Tá aí, o nome do desodorante é Satanic, ou seja, satânico. E aí aquela pergunta que não quer se calar, né? Que muita gente faz. Mas Gustavo, qual é a solução? A solução é essa daí, ó, pessoal. Essa é a solução. Eu tenho falado aqui a real. A minha preocupação não é de salvar o Brasil, porque o Brasil não tem mais volta. O Brasil já entrou em uma fase de point of no return. O Brasil não tem mais volta. A minha preocupação é salvar almas. E para você não estar imune a essas tentações, essas influências, a solução é essa daí, olha. Vou mostrar uma outra coisa que eu venho falando aqui, e eu vou guardar esse para aquela série que ainda nem terminei, chamada Casa de Caboclos. Pedofilia dentro dos TJs. Veja um testemunho dessa senhora. Ok, povo, eu vim aqui, até de improviso, né, falar para vocês de uma questão assim que foi levantada em grupos de ex-TJs, onde TJs entram, né, é sobre a pedofilia. E eu, como mãe, eu fico indignada, tá, com esses casos de pedofilia. Bom, eu vou explicar para vocês como é que funciona a pedofilia dentro do Salão do Reino das Testemunhas de Jeová, tá? Se coloquem no lugar. Por exemplo, eu sou uma mãe, tenho meus filhos. E um dos meus filhos, ele é molestado pelo ancião dentro da congregação. Eu descubro, meu filho conta para mim. E o que eu vou fazer? Eu vou lá e vou falar para os anciãos. Ó, o ancião fulano está molestando meu filho. Aí aquele tribunal eclesiástico, né, como a gente já falou, né? Ele se reúne e pergunta, cadê a prova? Quem é que viu o ancião molestar o seu filho? A irmã não pode fazer isso se não tiver testemunha. Porque se não tiver duas testemunhas contra o ancião, é calúnia. A irmã pode ser desassociada por isso. Então é assim. Aí o que acontece? Eu, como mãe, eu tenho que ficar quieta, calada, com meu filho molestado dentro da organização. Eu não posso dar queixa dele na polícia, porque se eu der queixa dele, do ancião, na polícia, para fazer exame na criança, tudo, eu vou ser desassociada, eu vou ser expulsa. Os anciãos tratam desse assunto assim, desse jeito, porque é a orientação da torre de vigia. É a orientação da torre de vigia. Então, vocês podem ver aí no YouTube, principalmente em Portugal, vocês vão ver vídeos impressionantes de crianças, tá, sendo molestadas, até mesmo pelos pais anciãos, durante anos e anos da sua vida. Também tem o caso do ancião pedófilo, né, que ele cometeu pedofilia dentro da congregação por mais de 20 anos. A torre de vigia, segundo o YouTube, segundo documentos que às vezes a gente tem acesso, ela tem uma lista de mais de 20 mil pedófilos, tá, que estão dentro do Salão do Reino. A torre de vigia sabe disso, eles são protegidos, ninguém sabe na congregação que eles são pedófilos. Então fica uma coisa assim oculta. As pessoas frequentam o Salão do Reino, as TJ, e não sabem que estão com pedófilo ali. Então, o que eles são diferentes das outras religiões? Por quê? Porque se você, por exemplo, for um evangélico, alguém fizer algo assim com seu filho, você vai poder ir lá dar queixa na polícia dele. Testemunha de Jeová não pode. Porque se o ancião diz que não é para dar queixa, não tem testemunha, olha, gente, que ironia. Como é que vai ter testemunha de uma pedofilia, né? De uma criança sendo molestada, né? Nenhum pedófilo vai ser idiota de fazer isso, né? Então não tem como os anciãos pedir isso para as famílias TJ. Então a família TJ fica com os filhos lesados, traumatizados e tendo que engolir dentro da congregação o molestador, né? Pedófilo, a gente já viu muito disso, ele é um psicopata sexual, ele é um predador sexual, né? Então, quando a pessoa comete o ato de pedofilia, ele não vai parar nunca, ele não vai parar nunca. É um psicopata. Ele não tem sentimento. Então, a primeira chance que ele tiver dentro do Salão do Reino, ele vai cometer pedofilia de novo, né? E de novo, e de novo, e de novo. Por isso tem muitos casos de ancião
Tem lá nos Estados Unidos, como eu já falei, do ancião, que ele é o mais procurado, tá? Nos Estados Unidos, por pedofilia. Ele está desaparecido porque ele cometeu pedofilia durante 20 anos. Então é uma coisa muito nojenta, tá? Nojenta. Eu, como mãe, assim, eu abomino isso daí. É nojento demais. Nesses anos todos que eu tive lá dentro, nunca aconteceu com meus filhos, porque se acontecesse, de pé esse ancião não ficaria, com certeza. Ele não ia ficar. De qualquer jeito, ele ia ter que cair, né? E essa é a orientação das Testemunhas de Jeová. Então, quando a gente entra nos grupos de ex-TJ, que tem TJ, por exemplo, eles defendem com unhas e dentes essas orientações de proteger o pedófilo. Então, isso é uma coisa horrorosa, gente. É outra coisa horrorosa. No YouTube, vocês vão ver, tem documentário de crianças que foram molestadas a vida inteira dentro do salão. E iam lá e contavam para os anciãos, e os anciãos diziam que era mentira, né? Eu ouvi um caso de uma pessoa aqui na minha congregação, que ela conheceu outra pessoa que relatou que o pai e a mãe dela morreram num acidente de carro, e eles foram morar com o avô. O avô era um ancião. O avô molestava toda noite o irmão e ela, né? E ela assim, é um fato horroroso. Até na época até vomitei e tudo, porque o menino ele fazia sexo anal e a menina era oral. E essa menina ainda está dentro do salão, hoje é uma mulher, né? E o avô dela contou para os anciãos o caso que ele fazia. Eles disseram que era mentira, cobertaram. Hoje esse ancião é uma pessoa de bastante idade, está arrastando o pé dentro da congregação e ainda é ancião. Agora vocês só imaginem o que tem aí por debaixo do pano, hein? Vocês acham que ele parou como pedófilo? Ele só molestou só os netos deles? Não, é claro que não. A gente sabe a história, né? A gente sabe a internet, tem muito artigo sobre isso, né? Sobre psicologia, sobre o que é um psicopata, né? Um predador sexual. Então é uma coisa muito nojenta que as Testemunhas de Jeová têm. A torre, ela defende os pedófilos, tá? Ela defende, ela sabe, eles sabem dos anciãos pedófilos, eles têm a lista e eles defendem. E para um ancião ele ser processado é muito raro, são os casos que estão sendo denunciados na internet. Mas a Torre de Vigia, ela está com muito processo nesse sentido, né? Porque nos Estados Unidos, por exemplo, vocês sabem, né? Como é que a lei funciona mesmo, né? Então, são milhões e milhões de dólares, né? Inclusive, até eles penhoraram um complexo deles para dar de garantia para pagar essas indenizações, tá? Mas é complicado uma Testemunha de Jeová processar um pedófilo dentro da congregação. Espero que dê para vocês entenderem. Se vocês não entenderam, vocês podem perguntar, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Olha, eu me arrependo tanto de ter ficado lá dentro esse tempo todo. Eu tenho um nojo tão grande quando eu sei e vejo esse tipo de coisa. Então eu acho assim, que a TJ deveria ter a vergonha de participar dessa organização. Vergonha. Que é uma coisa muito triste, gente. O que é isso? Se aproveitar de uma criança, ainda ser encoberto pela própria religião. O que é isso, gente? Dê as suas opiniões. Pelo amor de Deus, eu teria vergonha de ser chamada Testemunha de Jeová. Sinceramente, eu não sabia disso. Quando eu estava lá dentro, eu não sabia se era tudo oculto. Isso veio agora à tona com a internet. Eu me lembro quando tive estudo bíblico, a minha instrutora, ela disse que isso não existia dentro do povo de Jeová. Era a única religião que não existia pedofilia. Vocês acreditam nisso? E eu acreditei, né? Burra, né? Então tá aí para todo mundo ver, ó, escrachada aí, ó. E eles defendem ainda, hein? Se for falar, ó, no grupo sobre pedofilias, eles defendem ainda os anciãos. As próprias Testemunhas de Jeová, eles têm coragem de dizer isso. Hoje uma disse para mim no grupo assim, ó: por que estás preocupada? Não é teu filho? Mas precisa ser meu filho para mim estar preocupada? Que coisa nojenta, que coisa imunda. Ah, pelo amor de Deus, gente, por favor. Por isso que eu digo para vocês, ó, se defenda disso, compartilhe esses vídeos. E não deixe ninguém cair na garra deles, não. E não caia na garra deles, é uma imundícia, isso é uma nojeira. É uma seita assim, que tem coisas horrorosas ocultas nela.
Ok, gente? Até o próximo vídeo. Opa, acabou o vídeo aqui, até esqueci. Bom, tá aí, pessoal. Salão do reino do inferno, do reino de Gadu, do reino do diabo. Aí o testemunho dessa senhora. Aí vai falar com o ancião do capeta. O ancião do capeta quer provas, senão não pode, etc e tal. Bom, já são 7h45. Lembrando que hoje às 21 horas eu vou chutar o pau da barraca novamente. 21 horas em todos os canais, em todas as plataformas, menos no canal 4SA Flórida, que está proibido para Hangouts. No canal 4SA Flórida, depois que terminar o Hangout, eu vou fazer o Premiere e vou estar lá no chat ao vivo. Mas a transmissão ao vivo e simultânea será nos outros canais e nas outras plataformas. Para terminar, deixa eu dar mais uma cutucada aqui, pessoal. Porque, olha, hoje eu acordei com um espírito de esculacho. Hoje, no dia da mentira, o Preto Latino acorda com um espírito de esculacho. Vocês estão sabendo que o maçom do Mourão virá aqui nos Estados Unidos e encontrar-se com outro maçom do Mike Pence. De maçom para maçom, não é mesmo? Então, veja bem, ele primeiramente irá a Boston a participar de uma, como se diz? Já está travando, né? De uma reunião na Universidade de Harvard, em Boston. Veja quem vai estar presente. Tá aí, ó. Olavo de Carvalho soube quem falará na Brasil Conference da Harvard e MIT. Débora Diniz, Dias Toffoli, Fernando Haddad, Ciro Gomes, FHC, Boulos, Henrique Meirelles, Luciano Huck, Patrícia Campos Melo, General Santos Cruz, Sônia Guajajara, Pelé, General Mourão, Jorge Paulo, Lehman. Tudo bancado pela Fundação Lehman e outras belezuras, tais como o BGT Pactual, que é o banco fundado pelo super-ministro da Economia, pelo Paulo Guedes. Lojas Americanas, 99, Votorantim, Ambev. Que lindo, globalistas e esquerdistas se lambuzando em Boston, imperdível. Então, eu vou ficando por aqui, já começou a travar, né? Infelizmente, eu estou vendo que o sinal está amarelo. Às 9h, 21 horas, hoje, Preto Latino chutando o pau da barraca. May Yeshua bless each one of you. I'll see you soon. Tchau.